Fala pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos. Está no ar o Arena Esportes Entrevista e hoje com uma convidada super especial. Daqui a pouquinho ela vai estar aqui na tela com a gente. Primeiramente, para quem não me conhece, eu sou Natália Lara, eu sou narradora e faço parte aqui da equipe da Rádio Arena Esportes. Já tem aí mais ou menos um ano e meio, mais ou menos isso. A gente está aí nesse período, infelizmente, bastante parado, né? Mas o importante é que a programação continua, temos entrevistas e hoje vamos trazer para o nosso Arena Esportes Entrevista a professora Emily Lima, que eu já vou colocá-la aqui na tela. Aí, chegou com a gente. Emily, seja muito bem-vinda, muito boa noite para você. É um prazer ter você aqui na Rádio Arena Esportes. Boa noite, Natália. Muito obrigada pelo convite. É um prazer novamente poder estar falando com você. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu quero fazer vou trazer um pequeno currículo aqui seu, para a gente te apresentar para o pessoal que já está de olho. E ó, eu vou pedir aqui um favor para todo mundo. Compartilhe o link da nossa live. Senta o dedo aí no compartilhar, manda para os seus amigos, copia o link, manda para todo mundo, dispara, porque realmente vai ser muito bacana essa entrevista. A gente tem aí bastante para conversar e é um assunto que rende muito, é um assunto que a gente precisa debater, que é a questão das mulheres treinadoras. Então, é isso. Compartilhe o link da nossa transmissão e você pode também já participar com os comentários que estão aqui do lado, aliás, aqui do lado, e aí a gente consegue colocar os comentários de vocês na tela. Então, vamos lá. Para a gente começar a nossa apresentação efetivamente, a professora Emily Lima está aqui. Ela que atualmente é técnica da seleção feminina do Equador, ela que tem licença Pro da CBF, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, explicar o que é uma licença Pro. Ela é a primeira mulher a comandar a seleção feminina brasileira. Começou a carreira dela como jogadora de futebol, aos 13 anos, bem novinha, fez uma peneira no Saad, clube pioneiro do futebol feminino, clube raiz mesmo, passou e começou a jogar futebol. Atuou em vários times diferentes, ganhou diversos títulos, passou pelo São Paulo, Palestra de São Bernardo, pelo Barra de Teresópolis, pelo Veranópolis, foi jogar fora do país, foi para a Espanha, se naturalizou portuguesa, assim como eu também tenho família de Portugal, Emily Lima também tem família de Portugal, ora pois. Defendeu a seleção lusitana entre 2007 e 2009, encerrou sua carreira no Napoli com 29 anos por conta de uma lesão no joelho, e aí começou a se preparar para ser treinadora de futebol. O primeiro clube que treinou foi a Portuguesa dos Esportos, depois foi treinar o Juventus, aí foi para a seleção brasileira só que na base, treinou também o São José, foi campeã dos Jogos Abertos e Regionais, foi vice-campeã da Copa do Brasil, aí foi para a seleção feminina, foi a primeira mulher a assumir o cargo, e depois ela foi para o Santos, onde já foi campeã paulista, com um recorde de público na Vila Belmiro, e foi vice-campeã da Libertadores da América. E aí, no ano passado, pediu demissão do Santos e recebeu o convite da seleção feminina do Equador. Pronto, fiz aqui um super resumão da sua vida, Emily, acertei tudo? Acertou, tá ótimo. Então tá bom. Maravilha. Emily, para a gente começar o nosso papo, eu queria que a gente falasse, né? Eu falei sobre a questão da licença Pro da CBF. Existem 4 tipos de licenças diferentes na CBF, né? A licença C, B, a A e a Pro. E cada uma delas tem aí um critério diferente, né? Você tem que ter ou 7 anos de experiência, ou ser professor de educação física, etc. E gradativamente você vai subindo e os critérios vão mudando. Eu queria que você contasse como é que foi o seu caminho, por onde você começou e até você chegar na licença Pro. Então, Natália, na verdade, eu soube das licenças, ela ainda não era reconhecida como CBF Academy, né? Em 2013, quando eu fui para a seleção de base, eu não me lembro agora como que chamava o curso, mas são as mesmas pessoas que estão na coordenação metodológica do curso, que é o professor Oswaldo, né? E o professor Maurício, mas não era ainda a CBF Academy, depois que passou a ser. Eu iniciei, o professor Oswaldo sempre pegava no meu pé que eu precisava fazer, desde 2013, e não fiz. Aí passou todos esses anos, em 2016, eu me inscrevi na licença B. E foi a melhor coisa que eu fiz, assim, em termos de conhecimento, né? Conhecimento,
as pessoas que a gente tem ao nosso lado, troca de informação, enfim, eu acho que igual a esse curso não tem no Brasil. E acredito que fora do Brasil também seja bastante competitivo a licença da CBF, porque nós temos os números da hora-aula, né? E a gente tem uma carga horária na CBF Academy bastante significante e maior que a da UEFA, por exemplo, né? Então, é um curso bastante importante, é um curso que eu recomendo para todo mundo. É claro que ele é difícil de se fazer devido ao custo, né? É um curso bastante caro, né? Um investimento que você faz em você mesmo. Então, eu iniciei em 2016 a licença B. A licença B hoje ela serve para as categorias de base. Então, eu não sei em qual federação já está acontecendo, não sei se na Federação Paulista já está exigindo para os campeonatos de base a licença B. Temos a licença A, que é para o nosso Campeonato Brasileiro Série A1, né, masculino. Esse ano foi exigida a licença A. E aí eu faço uma observação, porque eu apresentava a minha carteirinha da licença A no Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro. Mas os árbitros me pediam RG, né? Então, quer dizer, é bastante complicado. Você vai e busca conhecimento, você vai e busca estar sempre dentro da regularidade, dentro do que pedem, e os árbitros brigam com você porque não aceitam a sua carteira da licença A, né? Então não tem muito sentido. E aí eu dava meu RG tranquilamente, sem problema, mas que eu falava, né? Eu falava para eles, como que vocês podem vir por um jogo de futebol feminino? E aí eu acho que a gente vai entrar um pouco nesse tema também, do interesse também desses árbitros e árbitras ir para o trabalho e não diferenciar, vou apitar futebol feminino e vou apitar futebol masculino. Eu estou indo para o meu trabalho fazer o que eu amo. Eu tive alguns problemas. E depois da licença A, fiz a licença Pro, né? A licença Pro já é para você trabalhar fora do país. Claro que a gente ainda não tem a equivalência, né? A gente precisa de uma carta da CBF. Por exemplo, eu vou trabalhar na Europa, tá? Um exemplo. A CBF precisa fazer uma carta para a UEFA, e aí sim ser reconhecido, enfim, precisa ainda de uns trâmites, porque ainda não é reconhecido Europa, né? Mas já podemos trabalhar, né? Mas tem alguns trâmites diferentes a se fazer. Por exemplo, aqui eu não preciso, porque é reconhecido, os cursos da CBF Academy é reconhecido pela Comebol. Então, eu consigo trabalhar aqui tranquilamente com a minha licença A, Pro, enfim. Então, é mais ou menos isso o meu processo aí dentro das licenças. Então, eu comecei em 2016 e finalizei em dezembro de 2019. Eu fui direto. Legal. Não fui parada, não. Foi numa pegada só. Mandar um abraço aqui pro Alisson Rodrigues, que está com a gente. Mandando aqui, que dupla. A Gisele também participando com a gente. Continue mandando seus comentários, que eles podem aparecer aqui na tela pra gente. E, Emily, você teve que parar, né? Como eu falei, você parou sua carreira como atleta muito cedo devido a uma lesão. E o que você acha que isso teve de positivo para que você pudesse fazer esse caminho com a sua formação como técnica? Você conseguiu fazer, vamos dizer assim, mais rápido, chegar mais cedo? Talvez se você tivesse seguido a carreira como atleta, você ainda demoraria alguns anos, etc. Como é que você enxerga isso? Olha, eu acho que cada momento eu tento aproveitar da melhor forma possível, né? Eu não fico muito olhando o que eu conquisto, o que eu não conquisto. Eu amo o que eu faço. Então, o que for conquistado vai ser bem-vindo. O que não for conquistado, eu vou tentar conquistar. Eu acho que as lesões, elas vieram comigo desde muito cedo,
né? Desde 16 anos eu venho com essas lesões no joelho, fiz cirurgia, fiz 3 cirurgias. Então, foi algo tudo muito natural, né? Eu não forcei nada, mesmo porque, Natália, eu não queria ser treinadora. Primeiro ponto é esse. Eu não queria ser treinadora, eu estava estudando, lendo um pouco sobre gestão, e eu queria ir para a parte de gestão, tanto que na portuguesa, como você citou, eu comecei ali como supervisora, né? Então eu fiz toda a parte de gestão do clube, do futebol feminino. Então era o pagamento da ajuda de custo das atletas, era viagem, era hotel, era toda a parte de logística de treino, de jogo, enfim. Então eu iniciei, a minha transição foi com isso. Então, o Prisco Palumbo, que hoje ainda é o treinador da Portuguesa, ele foi um cara que me ajudou muito nessa transição. Na verdade, ele me ajudou assim, faça. E eu fui tendo que fazer. Claro, eu perguntava muita coisa para ele, a gente conversava muita coisa, mas ele deu, assim, com toda a confiança, sabendo que eu era uma ex-atleta, nunca tinha trabalhado com aquilo, mas ele via um ponto importante em mim, que eu tinha prazer de estar ali, eu tinha prazer de estar trabalhando, né? Então as coisas acabam fluindo. E aí, a partir da Portuguesa, junto com o meu irmão, que ele via coisa além em mim que eu nunca vi, vai estudar para ser treinadora, você precisa ser treinadora, você tem que ser treinadora, e não sei o que, treinadora, e eu na minha cabeça, treinadora. Foi onde, em 2011, aí eu fiz alguns cursos da Universidade de Futebol, fiz alguns cursos do Citrifesp, que é o Sindicato dos Treinadores do Estado de São Paulo, e aí em 2011 recebi o convite do Juventus, né? O Juventus tinha recém demitido a Magali, depois de 20 e tantos anos no Juventus. Nossa, só uma cota que a Magali ficou lá. 29 anos, se eu não me engano. Você passou pelas mãos da Magali também ou não? Não cheguei. A Magali tinha de Juventus o que eu tinha de idade. Eu estava com 29 anos naquela época. É verdade. Olha quanto tempo, né? Faz tempo. Uma pessoa batalhadora. Imagina isso há 29 anos atrás, lá quando ela iniciou no Juventus, né? Pois é. E aí foi onde eles pediram um projeto, e aí eu falava, gente, um projeto para treinadora, o que eu falo, o que eu não faço? E aí vou buscar, vamos ver o que acontece. Bom, montei, e aí comecei a trabalhar como treinadora no Juventus. Então, o meu primeiro trabalho foi no Juventus. O Dixon e o Felipe, que era o meu preparador de goleiro e o meu preparador físico, me ajudaram demais. A gente fez um trabalho muito bacana lá em 2011, 12. E aí foi quando eu falei, eu acho que agora é o que eu quero para minha vida. Aí viu que era ali que você estava curtindo mesmo. Então, na verdade foi aquele negócio do campo, né? As atletas ali dia a dia. Enfim, aí eu falei, agora é isso. E aí me aprofundei mais ainda e estamos aí. E agora vamos falar sobre um convite que você recebeu, né? Porque em 2019, como você disse, você terminou a sua formação da licença Pro na CBF Academy. E aí pintou um convite vindo da seleção feminina do Equador, né? O Equador que tem aí os seus planos de chegar pela segunda vez numa Copa do Mundo feminina, né? Aí com a Copa de 2023 já chegando, vamos dizer assim, né? Tá quase lá, né? O tempo passa rápido, vixe. E a melhor classificação que a seleção do Equador teve, aliás, desculpa, a última classificação que a seleção do Equador teve foi na de 2015, realizada no Equador. No Canadá. Desculpa, nossa, viajei aqui, que eu tô lendo aqui no Canadá, exatamente. No Canadá, foi 2015. Foi a primeira e última vez, então, que a equipe disputou a Copa do Mundo. E aí, eu queria saber de você, como é que surgiu esse convite, como é que foi o projeto, né? Eu sei que você, além de estar com a seleção principal, também rola um projeto ali
junto com as categorias de base, né, o sub-20 e o sub-17. Conta pra gente como é que foi. Na verdade, eu em setembro, começo de setembro, não me lembro a data agora, 6, 9, por aí, foi o meu último jogo pelo Santos, que foi a eliminação do Brasileiro para a Ferroviária, Sim. para o time da Tati, e mandar um abraço para a Tati. E aí eu falei assim, quero tirar uns 15 dias para não fazer nada, não pensar em nada. E aí passou uma semana, eu não mexi em computador, não mexi em nada, mas aí o dedo começou a coçar, né? Aí fui lá, eu falei, Já tava. deixa eu dar uma olhada no meu e-mail aqui, ver o que tá acontecendo e tal. E aí entrei e vi uma mensagem do gerente geral aqui da federação, que é o Gustavo Silikovic. E aí ele pergunta, né, como ele ficou sabendo da minha saída do Santos e pergunta, né, se eu tinha interesse em ouvir uma proposta de um projeto da Federação Equatoriana. E aí a gente começou a conversar e fomos conversando. E, na verdade, foi um processo seletivo que eu passei. Né? Eu não sabia que era um processo seletivo. Para mim, era um processo de contratação, como eu estava acostumada. E, de repente, passou setembro, aí passou outubro, eu tive que apresentar um projeto para advogada aqui, porque a seleção equatoriana teve um problema de abuso, e então eu tive que passar por advogada, eu tive que passar por assistente social, eu tive vários processos nesse período de seleção, vamos dizer assim, com mais 20 pessoas, com mais 20 profissionais. Então, tinham, na verdade, 19, 20 comigo, né? Tinham mais 19 profissionais de várias escolas, Argentina, Venezuela, na Europa tinha espanhola. Então, foi um processo seletivo entre todos ao mesmo tempo, né? Mas até então eu não sabia. Eu estava apresentando achando que eles queriam me conhecer e tudo mais. E aí chega no ponto final, foi quando o Gustavo ele fala que minha passagem está marcada para o dia 3 de novembro, se eu não me engano, para reunião presencial. Aí eu falei, peraí, que esse negócio tá meio estranho. E aí eu já vim mais ou menos preparada, porque ninguém vai te chamar aqui para falar assim, ó, você não foi aprovada ou alguma coisa assim. E aí, quando eu cheguei aqui para a reunião com ele, com o presidente, foi a Roberta também estava. A Roberta é minha empresária. E aí a gente conversava, né, ansiosa para as coisas acontecerem, e acabou acontecendo. O projeto é muito bacana. Agora falar um pouquinho do projeto. Então, esse foi todo o processo aí da contratação. Vou colocar umas fotos aqui. Opa, até deu uma piscada aqui. Esse é o nosso presidente, Francisco Egas, e o do lado de óculos é o presidente da Comissão de Futebol Feminino dentro da federação, Carlos Galassa, conhecido como Cachorro. Opa. E o projeto é o seguinte, ele é muito além do que somente a seleção. O projeto é para desenvolver o futebol feminino no país, né? E a gente deu uma reformulada, já está reformulando desde quando iniciou a pandemia aí. Eu acho que tem uns 3 meses, 2 meses e meio que a gente está em cima do projeto, porque eu não posso falar ainda, Natália, mas logo vocês vão saber. A gente está atualizando esse projeto. É um projeto muito ambicioso por parte da federação. A gente está fazendo isso em conjunto. Tem um grupo aqui chamado Unidas por el Fútbol, todos por el Fútbol, né? Todos por uma voz. E a Fernanda Vascones, ela é uma das cabeças desse grupo, né? E juntas nós estamos fazendo esse projeto que é via Comebol, FIFA, e nós temos uma federação aí como madrinha, mas eu não posso falar ainda. É um projeto que não existe aqui na América do Sul, e esperamos que o Equador seja aí o primeiro a ter um projeto tão ambicioso como esse. E aí envolve iniciação desde a escola,
formação, enfim, envolve a melhora da Superliga, envolve campeonatos formativos, envolve melhora da Superliga em relação aos clubes, envolve muita coisa, ele é muito grande, envolve um departamento e um diretor de futebol feminino dentro da federação. Não me lembro agora, é muita coisa mesmo, e a gente está assim, a ponto de apresentar, mas precisa ser aprovado ainda pelo diretório, né, da federação, depois do Conmebol, FIFA, e aí sim a gente pode começar a colocar a mão na massa e fazer com que tudo isso saia do papel, né? Eu estou muito, muito, muito feliz aqui, estou muito empolgada, mesmo sabendo que é um país que se inicia o futebol ainda, mas fazer parte desse início é muito gratificante para mim. As pessoas aqui me receberam muito bem, respeitando a profissional, né? Eu acho que o que a federação vem me apresentando é algo que eu nunca vivi na minha vida. Eles me tratam igualzinho, tratam o Jordi, que é o treinador da principal. Não tem diferença alguma, tanto que a nossa Superliga tem data já para retorno. A Federação Equatoriana ela vai pagar todo o custo de provas, de exames, para todos os clubes da Superliga, tanto dos treinamentos quanto dos jogos. Então, assim, eles estão olhando o futebol feminino como um produto igual eles olham para o masculino. Nossa, eu acho que isso é essencial. Eu acho que todas as vezes, acho que não tem uma vez que eu faça qualquer tipo de debate, conversa, onde eu fale sobre futebol feminino, eu sempre falo disso, Emily, da necessidade da gente ver o futebol feminino como um produto. Eu acho que mais ainda, a gente pensar que como o futebol feminino ainda é um produto que está dando os seus primeiros passos, né? Não só aqui no Brasil, mas também no mundo, vários países a gente teve proibição por lei. Então, eu acho que a gente ainda não tem até mesmo um formato de como você faz transmissão por internet, por televisão, por rádio, qualquer que seja. Você pode explorar diversas plataformas, até mesmo dentro do futebol feminino, e pensar nessas alternativas, né? E é muito legal que a Federação do Equador esteja pensando nisso tudo, porque eu, no final do ano passado, eu fiz, pelo DAZN, eu fiz a Libertadores Feminina, né? Em Quito, tudo mais. Não fui até Quito, mas a Libertadores que foi em Quito, e eu vi a qualidade das meninas do Clube Nhanhas, mas principalmente do Deportivo Cuenca. Enfim, eu acho que você tem peças para trabalhar, né? Desculpa te cortar. Sim, já está me entregando. Futebol é futebol, porque nós temos aqui o Nacional, nós temos aqui o Independente Del Valle, que eu não sei como não estavam nas finais da Superliga ano passado. E aí depois eu assisti, claro, eu assisti todos os jogos e aí eu fui entendendo, porque futebol você tem que pôr a pelotinha lá dentro do gol, não tem jeito. Não ganha o melhor do papel, ganha o melhor que coloca a bola, ganha o que coloca a bola lá dentro do gol. O Nhanhas é o time da Fernanda Vascones, né? É uma equipe muito boa. E o Cuenca também, mas nós temos outras equipes, nós temos qualidade aqui. O problema é que é tardia, né, a prática do futebol aqui, e é isso que a gente vai tentar mudar, fazer com que quanto antes inicie o futebol, a prática do futebol no país, melhor para a gente ter bons resultados futuramente. Com certeza. E já que você falou na Fernanda Vascones, esse era o próximo assunto mesmo que eu queria falar com você, e que bom que a gente já falou dela. Eu vou trazer essa foto aqui que você tirou com ela, que ela entregou essa plaqueta de bem-vinda, Emily Lima, do Clube Nhanhas, né? Aí no Equador, né, tem esse projeto do Clube Nhanhas, da Fernanda Vascones, ela que, para quem tá vendo aqui a live com a gente, a Fernanda Vascones, ela é a fundadora do Clube Nhanhas, que além de ser um time de futebol, é também um projeto social, né? Tem uma filosofia de formação dentro do Clube Nhanhas que é muito legal para quem tiver a oportunidade de conhecer o projeto do Clube Nhanhas, é muito bacana realmente, e esteve na Libertadores Feminina do ano passado. Mas além da Fernanda Vascones, a gente também tem uma técnica que, tem anos de estrada, né? Que é a Wendy Bijon, que atualmente está no El Nacional, mas no ano passado estava na frente do Deportivo Cuenca, time que deu um trabalho para a Ferroviária na Libertadores. Um time muito bom, com
é uma menina que eu acho que você conhece muito bem, que se chama Madeline Vieira. Foi artilheira da Superliga aqui. Então, essa menina, olha, eu e o Felipe Rolim, a gente fazendo a Libertadores Feminina, a gente ficou assim, de queixo caído com a qualidade dela, sensacional, e sem contar que ela é uma figuraça, né? Você vê as redes sociais dela, assim. Nós não tivemos o prazer ainda de nos conhecer pessoalmente, devido à pandemia, e a gente não teve a oportunidade de fazer convocação da seleção principal ainda. Uhum. Esperamos em setembro usar essa data FIFA, se a FIFA não mudar nada, por enquanto tá ok, mas pode ser que acabe mudando. A gente vai ter o prazer de poder nos conhecer. Mas, como eu disse antes, a gente assistiu muitos jogos de todas as equipes aqui do Equador devido à Superliga, assistimos também seleção, enfim. E aí, retornando na Fernanda e da Wendy, a Fernanda, ela jogou até o ano passado, não sei se ela vai jogar, então ela é fundadora, capitã, joga. Faz tudo. Famoso Severino. É apaixonada por futebol feminino também. Então, assim, eu estou encontrando e me aliando com pessoas que tenham o mesmo perfil de pensamento, né? Ela é uma pessoa que ama trabalhar, às vezes a gente está em reunião fazendo o nosso projeto, vai 2 horas, chega nas 2h30, e aí a gente fala, não, vamos embora, vamos continuar. E é legal a gente encontrar pessoas assim, porque com certeza a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. O resultado ele é consequência, ele pode não vir daqui 2, 3 anos, mas se ele vier daqui 8, 10, 12 anos, a gente já vai estar contente igual. E aí ela me entrega, logo quando eu cheguei aqui em dezembro, ela me entrega essa plaquinha, se apresenta, ela é diferenciada, é uma pessoa que eu aprendi a ter um carinho muito grande, e aí a gente conversa muito sobre tudo, agora um pouco mais próxima devido a esse projeto, né, que a gente vem fazendo junto, a minha comissão técnica, ela como Unidas por el Fútbol, não como Fernanda Nhanhas, né, porque Sim. Unidas por el Fútbol é para pensar no futebol equatoriano como um todo e não por um bem pessoal ou da minha equipe, que é o caso dela. E a Wendy é uma figuraça também, foi jogadora da seleção. Busquei também histórias sobre a Wendy, foi uma grande jogadora aqui, de grande destaque no Equador, foi treinadora da seleção, é treinadora hoje do Nacional. Tem uma história muito bonita aqui, devido a todos os lugares que ela vai, ela tem vários títulos já nacional aqui no Equador. E também tive contato com ela, mas só via agora a gente só fala assim, né? Via vídeo. E aí é uma figuraça também, e é outra mulher que luta muito pelo futebol feminino aqui no Equador. Mas a gente tem algo aqui que eu vejo que é o diferencial por onde eu passei, né? Eu tenho esse conhecimento. Nós temos um presidente e um gerente geral que são os cabeças do futebol feminino. Eles querem que isso aconteça. Então, se torna muito mais fácil para a gente não precisa ficar brigando com ninguém, a gente não precisa fazer nada com ninguém, na verdade, eles trazem as informações e falam assim, precisa ser feito isso, e a gente põe a mão na massa e trabalha. Então, para mim, isso é o diferencial do que eu estou encontrando aqui no Equador. Legal. E agora, como a gente falou dessa presença expressiva dessas duas mulheres no Equador, eu queria perguntar a sua opinião em relação ao seguinte. Aqui no Brasil, a gente ainda tem pouca presença de mulheres treinadoras e principalmente também mulheres em cargos de liderança também, né? Cargos de gestão, etc. Cargos que eu costumo chamar de cargos de tomada de decisão. Eu acho legal essa expressão, a gente fala em tomada de decisão. Só no ano de 2019, né, no ano passado, que a gente teve pela primeira vez uma técnica mulher sendo campeã do Brasileiro Feminino.
E mesmo dentro do brasileiro feminino, são poucas as mulheres, acho que dá para a gente contar nos dedos de uma mão, quantas mulheres a gente tem nos comandos técnicos dos times, até mesmo femininos. E eu acho que a realidade para a gente ter mulheres nos comandos técnicos dos grandes brasileiros masculinos ainda está bastante distante. Mas, enfim, como você disse no começo da nossa conversa, também existe uma questão de os cursos de formação para técnico, para treinador, treinadora, terem um custo alto, né? Por exemplo, acho que o Licença Pro, se eu não me engano, está na faixa quase de uns 20 mil reais, né? 20K. E, então, eu queria saber, assim, de você, Emily, se você acha que faltam políticas de investimento para inserir as mulheres, falta talvez até a gente trabalhar uma mentalidade para que as meninas, né, por exemplo, às vezes as atletas que posteriormente vão virar ex-atletas, delas enxergarem a possibilidade de depois elas virarem gestoras, treinadoras, até mesmo quem não quer ser atleta, quem só gosta de esporte, gosta de gestão. O que você acha que falta para a gente ter mais mulheres treinadoras por aí? E nos cargos de gestão também? Oportunidade. Para mim é a palavra. Eu falo oportunidade assim com muita certeza. Eu sempre fui uma pessoa, em todos os lugares que eu passei, tanto no Juventus, no São José, na seleção, no Santos, eu sempre dei oportunidade para quando me perguntavam: Emily, eu posso ir assistir seu treino? Emily, eu posso fazer estágio com você? Emily, eu posso... Natália. Emily, eu posso... Pode. Eu sempre falava, pode. No Santos, eu tinha sempre, por ser um clube já maior, por ter algumas coisas que eu acho que é certo, você ser organizado, né? Você ter uma organização e não entrar qualquer um e eles não estão sabendo, né? A gente tinha que comunicar ao supervisor, aí o supervisor comunicava o coordenador para saber o que estava acontecendo. Caso o presidente chega no treino, que isso não ia acontecer nunca mais, vai caso que aconteça, mas alguém chega no treino e vê alguém diferente, o que é isso que está acontecendo aí, né? E não, ó, tá aqui, tá tudo relatado, isso é isso, isso é... Então, eu sempre gostei de trabalhar dessa forma, né? E o primeiro momento as pessoas, poxa, a Emily não quer deixar, ou a Emily, não, ó, eu preciso comunicar, eu preciso fazer todo o processo, e aí sempre abrir as portas para as pessoas estarem ali, porque eu muitas vezes tenho esse desejo, sim, mas é tão difícil. Você precisa ver o que eu fiz para estar no treino do Palmeiras com o Cuca durante uma sessão de treinamento. É algo absurdo, né? Então, os clubes podem oportunizar isso para as pessoas que estão estudando, né? Ó, vai ter o dia dos estagiários. Vai ter lá na segunda-feira o dia dos estagiários, vocês vão poder estar dentro do campo, lá com os atletas, com as atletas, com a comissão técnica. Não sei, eu penso muito em dividir informação e não ter a informação só para mim, né? Sim. Compartilhar a informação. Então, eu acho que a oportunidade é a palavra. Você é um exemplo, mas eu vou citar um exemplo que hoje trabalha comigo, que é a Camila Lima, é a nossa analista de vídeo hoje. Eu estou falando analista de vídeo, porque aqui a gente fala analista de vídeo, analista de desempenho. Analista de vídeo, aqui aí é de desempenho. Então, ela esteve comigo 15 dias no Santos. E eu enxerguei coisas muito boas dela, né? E não só ela, a Robertinha hoje que está na Ferroviária, a Robertinha também é espetacular, passou acho que uma semana lá com a gente. Então, assim, nós temos muitas mulheres capacitadas, muitas mulheres prontas, mas não têm a oportunidade, né? E eu estou muito feliz com a Camila, porque ela vem me demonstrando e me trazendo tudo que eu sempre busquei em relação a trabalho, a pontualidade, a entrega do material da maneira que a gente busca. É uma menina que ama trabalhar também, ama trabalhar. A gente briga, às vezes,
eu tô 10h30, 11 horas da noite lá em cima na sala nossa de vídeo, eu falo, pela primeira vez, falo, vamos dormir, Camila. Não, eu preciso terminar aqui, porque amanhã eu tenho que te entregar. Ela sai de lá 1, 2 horas da manhã. Então, assim, eu tenho o prazer de ter essas pessoas ao meu lado, porque eles gostam de trabalhar também. E agradeço, claro, todos os outros que eu já trabalhei, que também gostavam de trabalhar, que também têm todas as suas qualidades, mas falando do que eu vivo hoje, eu estou muito contente por tudo isso, né? O Felipe, ele veio de preparador de goleiro, ele veio hoje como meu assistente também, é um cara que está fazendo um monte de curso aí, agora se inscreveu na licença A também. Então, assim, voltando um pouco na pergunta, eu acho que falta, sim, oportunidade. O que não falta é mulheres preparadas. A única coisa que eu tomaria cuidado é forçar alguma coisa com as atletas ou ex-atletas, né? Sim. Porque muitas vezes elas não querem seguir com isso, elas não querem seguir no futebol, por exemplo. Querem seguir em um outro segmento, né? Elas querem ir para um outro segmento que não é o futebol. Então, eu sempre deixo tudo muito natural, muito tranquilo. Pô, Emily, Sim. tem algumas atletas que me procuram. Emily, o que eu faço para fazer as licenças? Como que eu faço? Eu quero ser treinadora. E aí eu falo, né? Eu explico um pouco o que é ser treinadora, o que é ser mulher dentro do futebol, e explico também que eu acho que é o meu dever, né? E aí elas fazem as escolhas que elas acham necessário. Mas para mim, eu acho que é a oportunidade para esse primeiro momento. E aí, para as que querem, eu já sei que elas querem. Eu acho que falta um pouco de como é que eu posso dizer? Por parte, eu vou falar por parte da CBF, que é a entidade maior, e é a entidade que dá o carimbo da CBF Academy, né? Eu não tem como não falar. Eu acho que eles poderiam ser um pouco mais sensíveis no sentido de entender a situação do futebol feminino, entender que tem muitas ex-atletas formadas, trabalhando e que poderiam contribuir muito mais dentro do nosso futebol feminino. Tanto trabalhando dentro da CBF, nos clubes, ou até mesmo oportunizando bolsas das licenças, né? Eu venho conversando com algumas ex-atletas que não têm condições de fazer o curso, e aí eu dou meus pulos, eu tento ajudar aqui, falar com um, falar com o outro, falar com a outra, e aí a gente consegue uma coisa ou outra, uma bolsinha ali de 50% já ajuda muitíssimo. E a gente vai tentando ajudar uma outra, porque a gente precisa valorizar realmente, Natália, essas que querem. Sim. Essas que querem e que estudaram para isso, eu acho que vale a pena a gente ter um outro olhar, né? Isso acontece em outras confederações, em outras federações, em outros países, né? Eu vou citar um caso da Laura. A Laura, ela é ex-atleta, ela foi atleta da seleção francesa, jogou na Alemanha, jogou também em algumas equipes da França. Eu não sei se você lembra, sabe quem é. Ela é gerente geral hoje da Federação Francesa, né? Então, não conheço, sinceramente. para outras, é uma ex-atleta. Só que assim, se a Federação Francesa quer colocar uma mulher, quer colocar uma ex-atleta, por exemplo, o que o Reinaldo fez na Federação Paulista com a Aline, eu vou preparar essas mulheres. Então, eu pago lá, eu dou a bolsa para você fazer os cursos da CBF de gestão. Você quer trabalhar na gestão? Vai lá. Você quer o quê? Ser treinadora? Vai lá fazer o curso. Eu estou preparando ela para mim mesmo, para minha entidade. Então, assim, é um pouco de mudança de mentalidade também das pessoas que só querem as coisas prontas, né? As pessoas querem o produto ali pronto, bom, vem trabalhar aqui, né? Eles não querem preparar. Às vezes preparar é muito melhor, porque você vai estar preparando da forma que você espera para dentro do seu projeto, né? Então, eu não sei, para mim é a oportunidade,
e tem muitas ações que podem ser feitas, muitas. E um grande exemplo é a Aline Pellegrini dentro da Federação Paulista. Olha o que está sendo a Federação Paulista, na realidade, do futebol feminino, que ela encontrou e o que ela fez até agora, acho que tem 3, 4 anos, mas assim, estratégia de uma pessoa que está muito avançada, né? O Reinaldo ele tá muito à frente de muitos gestores. E é por isso que a federação também está à frente, não só no futebol feminino, mas no futebol no modo geral. E é interessante, né? Porque tem esse pensamento de como você falou, nesse pensamento de planejamento que você não vai ter um retorno a curto prazo, não adianta, né? Quando você está falando de uma defasagem mesmo, de um atraso histórico que vem, enfim, de vários motivos, a gente está falando não só das mulheres em si, um problema de sociedade, mas também aí quando a gente fala do futebol, a gente tem uma proibição por lei, então diversos pontos corroboram para que a gente tenha que correr atrás desse prejuízo hoje em dia e pensar, e acho que é isso, né? A mentalidade é essa, abrir a mentalidade, preparar, planejar para que a gente tenha esse retorno daqui a um tempo. E é muito legal mesmo que o trabalho que está sendo feito na federação. A gente que vive isso, né? A gente vive isso todos os dias, a gente sabe exatamente como que faz a diferença. E, Emily, agora falando em fazer a diferença, aliás, deixa eu só te perguntar uma coisa. A gente ultrapassou aqui 2 minutinhos do tempo que a gente tinha acordado com você. Como é que você está de horário? Vamos lá, dá para fazer. Tá bom. Então é o seguinte, eu queria saber de você assim, eu separei essa foto, né? Que eu fui mostrando aqui as fotos que eu trouxe do treino. Essa foto fui eu que tirei. Ficou parecendo uma foto de um fotógrafo profissional. Mas eu tirei essa foto e algumas outras aqui que eu fui mostrando. E eu acho muito legal que eu queria trazer assim do meu olhar em relação ao seu trabalho, a sua metodologia de trabalho. Eu vejo que não só essa foto que eu tirei, mas também essa foto que foi tirada quando você estava na seleção brasileira, ela tem um ponto em comum, que é a questão do abraço, a questão da conversa olho no olho, a questão até mesmo da oração que eu percebi que você faz também. E aí eu queria saber de você assim, o que você acha em relação ao que a gente tem que pensar também, mudar o pensamento em relação a como treinar as mulheres, a como trabalhar com futebol feminino. A gente tem várias questões, como a fisiologia da mulher também. Eu sei que você gosta de trazer esse lado mais humano. Aqui, por exemplo, eu coloquei essa foto. A gente tem a Sandra, deixa eu colocar meu cursor aqui, a Sandra, que hoje em dia está lá na parte da liderança mesmo, das comissões técnicas do Santos, e é uma parceira sua. Então, eu queria saber como é que você enxerga isso, como é que tem que ser trabalhado, como é que tem que ser visto realmente o futebol feminino e, enfim, trabalhar o lado humano, né? Chegar mais próximo ali da atleta. Olha, é difícil assim, no futebol não tem receita do bolo, né? Não tem uma receita pronta. Eu acho que cada um tem a sua maneira de trabalhar, cada um tem o que acredita, né? Eu acredito nisso, ponto final, e é assim que eu vou seguir. Não quer dizer que isso possa dar certo ou não, né? Futebol ele é muito complexo. Futebol, às vezes você faz um grande trabalho com a parte mental, com a parte humana, e chega na hora H as coisas não funcionam, mas está tudo muito trabalhado, parte humana, mental, física, técnica, tática, está tudo alinhado, mas o negócio lá não entra. E aí, tudo isso que está alinhado e bem feito, foi tudo por água abaixo, porque foi a pior coisa que foi feita. Não para nós, mas para as pessoas, porque o futebol ele é assim, o futebol ele é muito injusto. Só é reconhecido quem ganha, né? O trabalho em si ele não é reconhecido. Só é reconhecido o placar lá final de 1-0 e acabou. E muitas vezes o treinador ou a treinadora que ganha desse trabalho perfeito, a gente acredita que é o trabalho perfeito,
não fez 50% do que foi feito. E é assim o futebol. Mas eu, particularmente, eu gosto de trabalhar assim com essa parte, mas eu sou, vou ser repetitiva novamente, eu sou natural. Eu não fico no pé, não, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. O que eu pego no pé delas vocês precisam pensar em futebol e em trabalho. É isso. E aí, claro, eu sempre digo, vai ter um momento para tudo, vai ter um momento da gente se divertir, vai ter um momento do sério, que é o trabalho, vai ter um momento da descontração, vai ter um momento que a gente vai estar no treino, mas vai ser descontraído, vão ter os momentos, e a gente precisa entender os momentos para a gente não passar por cima do momento sério, por exemplo, né? Eu trabalhei com a Sandra tanto na seleção como no Santos por um período, e são trabalhos às vezes diferentes, né? Que às vezes não deu certo comigo, mas vai dar certo com quem está agora, ou com quem vai vir, ou com quem esteve, né? Mas assim, eu gosto muito do abraço, eu gosto muito do olho no olho que você falou. Tenho poucos amigos por conta disso, porque o que eu tenho que falar para você eu vou falar e pronto, acabou. Goste, não goste, o problema é de quem ouviu ou não. Mas eu não saio e viro do lado e fico bababá, bababá. Não, eu falo logo o que eu tenho que falar, pronto e acabou. Às vezes temos problemas e as pessoas externam o problema. Eu não sou de externar, eu sou de chegar e falar, e isso gera um desconforto muito grande. Então, tudo isso, nós, treinadores, como hoje dizem que o treinador ele é um gestor de pessoas também, a gente precisa ficar pendente, a gente precisa ficar atento a tudo. A gente precisa ficar atento a todas as movimentações das atletas e da comissão técnica. Né? Então, assim, não tem uma receita, eu tenho o meu método, amo o meu método, já mudei muito o meu método, desde quando eu iniciei lá na Portuguesa, Juventus, até hoje. Hoje eu tenho uma facilidade muito maior de mudança do que antes. Então, eu vejo que não está dando certo, eu já não, a gente precisa pensar para tentar modificar alguma coisa. A gente encontrou aqui no Equador equipes muito frias, meninas que estavam, não sei se acostumadas a perder ou somente acostumadas a participar, né? Participar, tá bom. Então a gente vem dando um choque, demos desde novembro, a gente vem dando um choque mesmo nelas, e a resposta está sendo muito positiva, não só das atletas, mas das comissões técnicas que falam com a gente. Outra coisa importante que eu fiz, e aí foi uma ideia muito minha mesmo, foi trazer nos nossos microciclos treinadores das equipes para dentro da seleção, para que eles sintam parte do processo. Não que nós chegamos e nós vamos fazer tudo diferente, nós vamos fazer acontecer, não. Então, eles ficam 3 dias com a gente, né? Então, já tivemos 3, 4 ou 5 treinadores, não me lembro agora, e treinadoras. Eles ficam dentro da casa da seleção, hospedados com a gente, dentro da casa da seleção, os 3 dias, e aí nos outros 3 dias vem outro, e assim a gente está trabalhando. Então, eles também estão começando a entender a nossa metodologia de trabalho. E a nossa ideia no Equador é fazer com que todos sejam parte disso, porque todo mundo é importante. Imagina, a gente acabou de chegar e a gente conhece pouquíssimo do Equador ainda. Por mais que a gente tenha estudado, a gente foi buscar a história do futebol feminino no Equador, a gente quer encher a Federação Equatoriana de história também do futebol feminino. Isso é importante para a federação, então a gente já está com isso. E aí as pessoas elas se sentem realmente parte de tudo isso. E a gente precisa conhecer as atletas. Nada melhor do que o treinador para nos relatar. Essa atleta é assim, essa é assado. Então é isso. A gente
tem um método e pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. É claro que a gente está trabalhando para que dê certo, mas muitas vezes as coisas não acontecem como a gente quer e a gente busca, né? Porque querer, eu acho que você tem que buscar. Então a gente está Sim, buscando para ter algo positivo lá na frente. com certeza. Deixa eu colocar um comentário aqui da Raquel. A Raquel é historiadora, super apaixonada por futebol feminino, tá falando, estudar a história do futebol feminino. Ah, que orgulho, o coração da historiadora fica como, né? A Raquel é uma figura. E se a Tá Raquel quiser de olho. contribuir, Então, aí, ó, Raquel, já fica o convite para você contribuir também quiser com esse contribuir com a futebol. história aí do futebol no Equador, a gente está em busca aqui, já buscamos bastante coisa junto com esse grupo aí, Unidas pelo Futebol. Já temos, assim, bastante coisa, bem interessante. Legal, nossa, e eu quero, quando vocês já tiverem aí a pesquisa mais avançada, que já estiverem publicando, por Com favor, me manda, que certeza. eu faço questão. Esses dias atrás eu fiz uma live com o Dr. Romeu de Castro, você também o conhece bem, Uhum. fez uma live de 4 horas de duração falando sobre a história do futebol feminino aqui no Brasil. A gente destrinchou absolutamente tudo, do começo do século passado até hoje em dia. Legal. O Romeu foi Gigantesco. meu primeiro presidente. Ele era o presidente do SAD na época. E ele tem os troféus do SAD cheio de. Fica todo pomposo lá. Com todo... Ô, Emily, agora falando um pouco sobre representatividade, eu queria trazer um assunto legal da gente abordar. Esses últimos tempos eu fiz algumas lives falando sobre representatividade. Aí eu prometo que esse é o último Tá ponto bom. que toca, para eu poder daqui a pouco te liberar. Eu quero fazer só um ping-pong rapidinho aqui de algumas perguntas e aí a gente já está se encaminhando aqui para o final. Mas eu fiz algumas lives falando sobre representatividade nesses últimos dias e eu queria perguntar para você como é que você se enxerga no posto que você está, né, na profissão que você tem, no cargo que você tem, com a sua visibilidade, com tudo que você carrega. E você, como uma mulher LGBT, como que você enxerga a sua representatividade dentro desse meio? Vou ser repetitiva. Natural. Eu não forço Legal. nada. Eu não forço nada. Eu acho que eu sou uma pessoa muito fechada. Eu sou uma pessoa muito fechada. Então, se as coisas acontecerem naturalmente, aconteceu. Se não aconteceu, eu não vou forçar nada para que, nossa, tem que ser assim. Eu sou desse jeito. Entendeu? Então, eu não Sim, tenho essa pressa para as coisas, né? Eu acho que as coisas têm que acontecer naturalmente. Mas claro, que se precisar meter a cara para brigar por alguma coisa, eu vou estar presente, né? Como eu sempre estive, hoje um pouco mais ausente, mas indiretamente ainda me procuram muito pelo WhatsApp, pelo direct aí no Instagram, porque as pessoas falam um pouco no Brasil e sim. precisa ser falado. Não adianta você ficar com medo ou alguma coisa assim. Eu vou citar um caso aqui, eu não vou pôr nomes, não vou falar nada, que eu fiquei abismada, eu não sabia, porque eu não vivi isso e não vivo isso. Algumas mulheres que hoje estão trabalhando no futebol feminino, algumas, não estou falando de uma, de duas, de três, elas estão tendo muitos problemas com as comissões técnicas. Eu não sei se você sabe de alguma coisa, Natália, mas eu não sabia. Eu te juro que eu não sabia. E eu fiquei conversando com essa pessoa durante 1 hora, mais ou menos. E fiquei assim. O final do meu dia acabou, eu fiquei pensando nisso e criando alguma estratégia para expor isso, de alguma forma. O que elas me relatam? Que, Emily, a gente precisa de ajuda. Eu chego no treino, é só para pegar pratinho no campo. Eu sou assistente técnica, eu sou preparadora física, sei lá, qualquer função dentro da comissão técnica. Eu achei isso um absurdo. Um absurdo. Só que elas ficam um pouco viciosas e vão sofrer
Natália, tá me ouvindo? Opa, acho que tinha travado, agora eu tô te ouvindo. Ah, unir as vozes, unir as forças para que a gente possa falar. Porque a gente acabou de falar de oportunidade, né? Sim, E agora a gente está falando de algumas que têm oportunidade, mas não conseguem trabalhar. E são mulheres capacitadíssimas, melhores do que os treinadores que estão dentro da comissão e tudo mais. E eu, assim, dentro disso que você falou, eu fiquei abismada com o que eu ouvi. Eu nunca passei por isso, nunca, 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 em nenhuma fase, nem lá na Portuguesa até chegar aqui. E me senti prejudicada como se fosse elas. Porque eu acho que se eu passo por isso, Natália, eu dou na cara do cara. Eu chego e dou na cara do cara e chego e faço o que tem que fazer, porque eu sou assim. sim. Agora, injustiça é uma coisa que eu não gosto, não sou a favor, e injustiça em todas as áreas, até na minha, dentro de convocar 11 atletas para aquele jogo, tem que ser as 11 que realmente me demonstraram que estão prontas para jogar. Né? Então, desde aí, eu gosto de ser justa. Né? Ah, ou melhor, eu procuro ser, mas muitas vezes eu ser justa é ser injusto para outras pessoas, né? Então, eu não sei se você puder falar algo em relação a isso, puder me ajudar a clarear um pouco mais o que a gente pode fazer, juntar as vozes, porque isso é inadmissível. Isso não pode acontecer. E se acontecer algumas consequências, aí é pior ainda, né? Porque aí já entra em juízo de alguma coisa. Então, não sei. Eu só comentei isso, você deu a abertura aí de falar isso. Eu Sim. falei que eu sou muito natural e acabei pulando para outra parte aí. Não, eu acho que depois a gente pode até conversar um pouco mais. Se você puder conversar comigo no privado depois, a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, né, principalmente, eu costumo sempre dizer que a gente está num momento que ele é bom e ao mesmo tempo ele é ruim. A gente está vendo muita coisa avançando e muita coisa regredindo também. E talvez pelo cenário político que a gente está vivendo também, isso está dando muita abertura para muita gente falar e agir de certas formas que, cara, que infelizmente já não dá mais, sabe? Infelizmente é muito triste as pessoas que a gente está vendo, várias denúncias, muitos casos de racismo, tem gente vindo aí com mentalidade, sabe, de Segunda Guerra Mundial, sabe, muitas coisas que infelizmente não tem como. Eu acho que sim, eu acho que nesse momento temos que unir todas as nossas forças de todas essas consideradas minorias para que a gente possa realmente ir atrás dessas causas, de lutar contra essas injustiças, contra esses preconceitos, e eu chamo de preconceitos mesmo, porque tem muita gente que pré-julga sem conhecer, sem, enfim, eu acho que a informação é a base de tudo. Eu acho que preconceito aliás, uma pessoa LGBT, ela não tem cura. Quem tem cura é o preconceito da pessoa. Então, acho que é isso, né, Emily? A gente tem que realmente ir atrás disso mesmo. Não dá para deixar barato. Não, não, isso foi algo que mexeu muito comigo. Infelizmente, eu estou um pouco longe, mas sempre busco estar presente. E aí, é o que eu ia falar anteriormente, as vozes hoje do Brasil, elas precisam falar, elas não podem se calar, né? Eu ouvi em uma entrevista alguém dizendo que quando eu falo eu só ataco, que quando a gente tira as pessoas da zona de conforto, a gente acaba incomodando, né? E eu sempre vou falar quando tiver errado. O que está acontecendo aí com essa verba que a CBF passou para os clubes, que eu achei muito bacana por parte da CBF, entender o momento, passar aí a verba para a Série A1 e Série A2, e depois um tal chegar e falar que faz o que quer, Nossa, são absurdos que sobe o sangue, né? são Sobe o absurdos sangue. que eu não posso ficar calada, e ninguém vai me calar. O Santos muitas vezes tentou me calar e eu não me calava.
por mais que eu estivesse errada, porque ali eu estou representando o Santos, ali eu faço parte do Santos, mas são momentos que não dá, é inadmissível você se calar nesse momento. Mas eu não vi muito movimento. Lógico, a imprensa falou isso e aquilo, blá, 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 acabou, e aí? Mas e as meninas? Que é o mais importante de tudo isso. E as meninas resolveram o problema delas ou não? Ou só ficou só na falação, acabou, morreu, mas elas continuam lá sem receber. Enquanto não tiver pessoas unidas, pessoas que falam, e assim, não é fala de criticar, né, de crítica, é fala porque já não cabe mais para o futebol feminino ficar juntando migalhas, né? Que também já me falaram isso. Emily, a gente tem que juntar migalhas. Vamos juntar migalhas e fazer um negócio grande. Eu falei, peraí que eu já estou juntando migalha há 25 anos, 26 anos. Você só comeu carne de primeira. Aí roer osso antes de falar em pegar migalhas. Eu acho que a gente já passou essa fase há muito tempo. Sim. Então, eu acho que falta muito para o Brasil se unir, se juntar e falar, peraí, vamos dar um basta nisso aqui. E agora é o momento. A gente está numa crescente muito boa do futebol feminino no Brasil, no mundo, mas falando em Brasil, agora é o momento. A imprensa está junto, a imprensa vai abraçar, leva um negócio interessante. Não sei, mas agora eu tenho que gastar minhas energias aqui no Equador. Com certeza, não, mas fica aqui a nossa reflexão, né? Eu acho importante a gente trazer esse ponto, fica para a gente refletir, fica para a gente pensar em agir. Eu estou fazendo parte de um movimento que se chama Esporte pela Democracia, não sei, acho que você já deve ter ouvido falar, Emily. Não sei se você está no grupo também, porque tem tanta gente. Não, acho que não. Não, porque nossa, eu não sei, eu já perdi as contas, acho que a gente já passou de 2.000 assinaturas, e no grupo que a gente tem de WhatsApp deve ter, sei lá quantas pessoas, 200. Tem gente pra caramba, e gente de tudo quanto é área do esporte, não só do esporte, mas das artes, da música, e tá tudo se unindo realmente para trazer esse debate, eu acho que esse é o momento. Então fica aqui a nossa reflexão para quem está acompanhando com a gente até agora, inclusive, muito obrigado a todo mundo que está participando. E, Emily, para eu poder te liberar, a gente já passou bastante do tempo combinado, mas acho que, bom, quando a conversa tá boa, ela vai, né? Ela vai. Então, eu gosto de fazer eu chamo agora de ping-pong para não chamá-lo mais de bate-bola, jogo rápido, por causa da Marília Gabriela. Mas é só umas perguntas que eu gosto de fazer sempre quando eu entrevisto, quando eu bato papo com alguém. Então, aí você pode respondê-las. Primeira coisa que vier na sua cabeça. Tá bom. Então, eu queria saber quais são as suas maiores referências dentro do esporte. A minha família. Eu acho que minha mãe, meu pai e meu irmão. Boa. Que lindo. Foram as pessoas que começaram te apoiando, né? Afinal de contas. Até hoje, sempre. E eu só cheguei onde cheguei devido a eles. E o futebol. Complete a frase. O futebol, para mim, é. É tudo, minha vida, é amor. Qual é o maior medo da Emily Lima? Ai, você sabe que eu não tenho medo das coisas? Eu tenho medo do que eu deixo de fazer. Esse é o meu maior medo. Caraca. Deixa eu até trazer. Deixa eu aproximar do rosto aqui, que essa foi tensa. Vai ter a resposta. E qual que é a sua maior virtude? Eu vou chamar de virtude ser chata, hein? Não, mas não é chata, pô. É o seu jeito, sincero, é o seu jeito honesto. E eu aprecio muito isso, porque eu prefiro 1.000 vezes que uma pessoa vire para mim e me fale a verdade, por mais que ela doa, do que fique ali comendo pelas piratas com desculpinha. Isso para mim, eu não curto também. Eu gosto de quem fala, de quem é sincero. Eu tenho poucos amigos, mas os amigos que eu tenho eu sei que são verdadeiros. Então isso para mim é o que vale. É bom. E, para encerrar, o que a Emily Lima gosta de fazer nas suas horas vagas, quando está pensando em futebol? Estar com a minha família, fazer com os amigos, fazendo churrasco, na casa da minha mãe, na casa dos amigos. Eu sou muito caseira.
Então eu gosto de estar com os amigos, família, no privado mesmo, ali fazendo um churrasquinho, escutando um sertanejo, um samba. E, bom, agora me veio uma aqui na cabeça, não estava no meu roteiro, mas quando a Emily Lima está, porque as pessoas gostam de saber aquele negócio de gente como a gente. Quando a Emily Lima está no churrasco, o que ela gosta de bebericar? Olha, eu não bebia até os meus 34 anos. Eu não bebia. Eu sempre fui uma atleta muito regrada, sabe? Fazia as coisas direitinho. E aí, aos 34 anos, o meu irmão, é gostoso, tá calor, toma uma cerveja, toma um gole, toma um gole, toma um gole. Foi um gole, um gole, um gole. Mas agora eu dei uma parada. Mas eu gosto de tomar cerveja. Eu tenho uma amiga chamada Patrícia, Patriciana. Ela faz um negócio com pimenta lá muito bom. É uma batida com vodka, mas tem uma Olha pimenta só. no meio. E, nossa, é muito bom. Eu acho que é com vodka, se eu não me engano. Aquela pimentinha rosa? Aquela dente de alguma coisa? Ah, tá, dente Compridinha. de moço. Mas também tomo os meus sucos. Não gosto muito de refrigerante, mas tomo os meus Ah, é sucos. dedo de moça. Minha mãe falou aqui, ó, dedo de moça. O que eu falei? Eu falei Dente de moça. dente? Dente? A minha mãe tá rachando o bico aqui. Ela falou assim, ó, Sua mãe com certeza iria saber. Assim, gosto dos meus sucos também. Tem dia que eu tô para suco, tem dia que eu tô para cerveja. Mas assim, quando pode, né? Quando não pode. Sim. Tá certo. Deixa eu colocar aqui o nosso banner, do Arena Esportes Entrevista. Então é isso, nós recebemos hoje a professora Emily Lima, atual comandante técnica da Seleção Feminina do Equador. Queria agradecer demais todo mundo pela audiência, pela participação, muita gente mandou aqui nos comentários. E principalmente você, Emily, queria agradecer demais você por ter topado essa conversa. É muito legal quando a gente tem esse espaço e essa abertura de conversar com uma pessoa que, enfim, eu nunca escondi isso de ninguém, eu gosto demais de você, do seu trabalho. A primeira vez que eu fiz um jogo do Paulista Feminino foi na Vila Belmiro, foi um Santos e São José, e eu fiquei com o cara que estava com a gente lá, o técnico da técnica, me xingando, falando, não, pelo amor de Deus, deixa eu esperar a Emily sair do vestiário, preciso falar com ela. E a primeira vez que eu falei com você, eu fiquei super nervosa. Besta, né? Mas, enfim, é muito legal a gente poder ter esse papo agora mais próximo. Obrigada mesmo por ter topado a conversa aqui na rádio. É sempre um prazer falar com você. E, como eu te disse, quando a gente se encontrou lá no evento, Ai, meu Deus. Naquele evento que tiveram várias palestras da CBF, eu não estou lembrando direito. Expo. Qual? O CBF Expo. Isso, CBF Expo. Como eu te disse aquele dia, eu repito para você, eu estou sempre acompanhando seu trabalho e eu tenho certeza que agora, conhecendo um pouco mais do projeto do Equador, da seleção feminina do Equador, do futebol feminino do Equador, te desejo ainda muito mais sorte e um excelente trabalho. Eu tenho certeza que vocês vão elevar mais ainda o nível da seleção equatoriana e vão conseguir chegar na Copa do Mundo de 2023. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Natália, agradeço mesmo a oportunidade. Eu também admiro muito o seu trabalho. Sempre que eu tô assistindo aos jogos, eu tô te ouvindo, né? Legal. Narrar os jogos. Então, acho que a admiração também é da minha parte para você. Queria agradecer também, Natália, a todo mundo que esteve aí com a gente. Espero ter contribuído aí com as curiosidades, né, do que vem acontecendo aqui no Equador. E queria dar um especial para a Cida. Você colocou um comentário ali que eu nem li porque eu estava falando, mas Esse aqui? a Cida é uma amiga, suspeita lá os comentários. Comentário de amiga, né? É uma amiga de Itarana. Sabe onde fica Itarana? Não vai saber, Nossa, claro. não conheço. Claro que não. Fica no Espírito Santo. É uma cidadezinha.
lá do Espírito Santo, e acabei conhecendo em 2017, se eu não me engano. E aí ela sempre acompanha, ela, Ana, mas hoje ela mandou a mensagem aí, eu olhei e queria mandar um abraço especial aí para ela, força, porque o cunhado dela parece que está mal aí com o Covid, mas vai sair dessa. Vixe. Vai sair, já está melhorando, já teve melhoras, e é isso. Eu acho que é agradecer sempre as pessoas que nos fazem bem, né? E você, obrigada mais uma vez. Valeu, Emily. Queria agradecer também mais uma vez a Rádio Arena Esportes pelo espaço. Nosso Arena Esportes Entrevista, então, está ficando por aqui. Um grande beijo para todos, Emily. Obrigado, um beijo, boa noite e até a próxima. Beijão, Natália.